Foi, na verdade, a minha primeira preocupação, porque assim, eu tenho a faculdade de paramedicina, eu tenho pós-graduação, 2 pós-graduações em psicologia, e eu adoro, uma das minhas paixões é o estudo do comportamento humano. Eu adoro, sabe? Uhum. Assim, eu acho a maneira com que a gente se comporta sozinho, com as nossas famílias, em grupos grandes de sociedade, toda essa comparação, tudo isso eu adoro. Então, Uhum. me fascinou muito de como nós estávamos nos comportando antes mesmo da doença chegar aqui mesmo. E o meu Claro. primeiro vídeo foi mais ou menos um desabafo de eu chegar no supermercado, não tem pão, não tem farinha, não tem nada, não tinha papel higiênico. E eu virei e falei, gente, pelo amor de Deus, né, o que vocês estão fazendo? Né? Tudo bem que tem uma doença que está chegando aí, e aí eu falei sobre o grupo de risco, falei, ó, as pessoas que estão mais aí à mercê dessa doença são as pessoas do grupo de risco, não vamos deixar os idosos sem papel higiênico, pelo amor de Deus, sem pão, sem farinha, o que vocês estão fazendo? Né? Ninguém precisa de 500 rolos de papel higiênico. Então, assim, o mundo não vai acabar, a gente tem que manter a calma para entender o que está acontecendo, o que está vindo por aí. Uhum. E o vídeo viralizou. Foi assim, sabe? Uhum. E eu não, naquele dia, eu fui na Organização Mundial de Saúde, porque lá, obviamente, era onde estava dizendo tudo que estava acontecendo. Li todos os relatórios da Organização Mundial de Saúde, os números que estavam acontecendo em Wuhan, na China. Olhei, vi estudos sobre doenças respiratórias, né, que vêm de animais e tal, e olhei e pensei, cara, vai dar ruim, mas eu não imaginei que fosse ser o que foi. Eu tô Uhum. sendo, assim, 100% honesta com você. Eu achei que a gente teria problemas realmente apenas com idosos, que não, né, eu nunca imaginei que a doença fosse realmente afetar tanto pessoas jovens e saudáveis como afetou. Então, para mim, o choque foi fenomenal e começou com um grupo de risco mesmo, tudo que eu tinha lido. Uhum. Idosos, pessoas com Foi. tratamento de câncer, pessoas diabéticas, pessoas obesas, tudo aquilo tipo bum, 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 caindo, mas era muita morte. E eu comecei a fazer um documentário diário para as pessoas do Brasil e falando, gente, o negócio tá pegando aqui. Galera, o negócio vai chegar no Brasil. E o meu canal foi crescendo porque as pessoas começaram a entender. Mas assim, eu falava de um jeito educativo, tentando não alarmar, mas nem colocando panos quentes. Parada Uhum. honesta mesmo, né? Uhum. E na minha profissão, hoje, assim, normal, quando as coisas estão normais, eu perco aí, em média, 2, 3 pacientes por semana, tá? São experiências que eu tenho de avisar para a família que a pessoa faleceu. Às vezes eu chego no local, a pessoa já está em óbito e eu vou lá para fazer a verificação de morte, documentação, aquela coisa toda. Então, a morte ela faz parte da minha rotina. Só Tá. que na época da pandemia, naquele pico, naquele primeira, segunda onda que foram horríveis, eu estava fazendo 5 mortes diárias. 5 Caramba. mortes. Eu só fazia morte, tá? Uhum. Então, são 12 horas de plantão, com 5 mortes, e 5 vezes por dia eu precisava falar para uma mãe, para um marido, para uma esposa, para um filho, que o ente querido deles tinha falecido e que não havia mais nada que eu poderia fazer. Algumas eu Uhum. falava, trabalhei 1 hora tentando salvar a sua esposa, a gente deu adrenalina, a gente entubou ela, a gente fez A, B e C, ela não reagiu, eu sinto muito. E aí a reação da família natural é qual? Ficar desesperada, chorar e pedir para ver o familiar. Uhum. E a gente não podia deixar. Por conta da contaminação. Agora, não dá para imaginar, nem que se eu virar para você e falar isso, imagina uma pessoa que você ama. Imagina essa Puta pessoa merda. morrer e você não poder ir lá ver ela, você não pode tocar Uhum. nela, você não pode, né? É uma dor tão insuportável que eu era o anjo da morte que passava essa mensagem para a família. Então, toda vez que eu tinha que virar para um familiar e falar isso, que eu fico até emocionada de lembrar, desculpa. Imagina. Toma seu tempo aí, Pri. Era horrível, entendeu? Era muito difícil voltar para casa e saber que eu tinha que fazer tudo de novo no dia seguinte. Uhum. E eu ficava com o meu canal educativo falando para as pessoas, eu falei, gente, pelo amor de Deus, use máscara, evita aglomeração. E eu saía do meu plantão exausta e passava assim nos bares, bar lotado, ninguém de Nossa. máscara. Eu falo, meu Deus do céu. Então, assim, para o profissional de saúde que estava no Brasil, que estava em todos os lugares do mundo, passando e vendo o que a gente estava vendo, sair de casa
e ver pessoas dizendo que a pandemia não era verdade, que a Covid não existia, que a vacina não servia para porra nenhuma, que, sabe assim, as negações da ciência comprovada, era outra facada. Quer dizer, eu já sofria 12 horas de plantão, chegava em casa e eu não queria ver notícia, porque era um negacionismo. No Brasil, o negacionismo foi surreal, assim. Foi dolorido. E eu me mantive firme na minha mensagem de importância de vacinação. Por que devemos nos vacinar? Como que a vacina funciona? Como é que os estudos estão sendo feitos? Né? Por que o RNA não vai mudar o seu DNA? Por que a vacina de RNA não vai mudar? E tentando... Porque assim, não adianta eu virar para você e falar não, a vacina não vai mudar seu DNA. Aí você vira assim, mas por quê? Aí eu falo, por que não? Aí você vai ficar, ué, mas não entendi. Então, eu pegava e desconstruía tudo em pedacinhos, em bloquinhos de Lego, para que pessoas que não tenham conhecimento científico pudessem entender. Porque o problema das informações científicas é que elas são muito difíceis de entender. Se você não entende... Eu tenho bacharelado em ciência. E mesmo às vezes eu olhava os estudos e ficava, peraí, deixa eu ler de novo isso aqui. Então, porque a ciência, ela nem sempre faz sentido. Entendeu? Na ciência, 2 mais 2 nem sempre é 4. Tá? Agora, fake news, ela faz sentido. A fake news, o design da fake news é para que você ouça ela, entenda e fale, essa eu entendi. E a gente é muito mais confortável com aquilo que a gente entende do que aquilo que a gente não entende. Naturalmente, a nossa natureza tem medo do desconhecido. Então, uma fake news, ela tem um poder muito maior de ser viralizada para que as pessoas acreditem do que uma ciência. Então, a minha luta era contra as fake news, era com a educação das pessoas para entender por que as máscaras eram nossas aliadas, por que as vacinas não são perfeitas, mas se comparam a um colete à prova de bala. Se eu virar para você e falar, olha, a gente vai passar aqui numa zona de guerra, eu tenho esse colete à prova de bala que vai te dar 50% de proteção. Ou você vai zen. O que você vai fazer? Você vai escolher botar o colete ou não? A minha pergunta é essa. O que você faria? Sim. Você vai botar o colete, cara. Você não vai ficar olhando pro colete. Mas esse colete aí, vai que passa bala, vai que se eu tomar um tiro, quebra minha costela. Que porcaria de colete. Meu, então vai sim. Então, para mim, as pessoas que decidiram não se vacinar eram pessoas que escolheram não usar um colete à prova de bala no meio de uma guerra. Exato. E eu ficava, gente, não, mas o meu vizinho vacinou e morreu de Covid. Falei, tudo bem, o cara de colete de bala também leva tiro. Se você anda de cinto de segurança, não impede que você morra de acidente de carro. Se você anda de moto com capacete, não vai impedir uma fratura craniana, mas as chances são menores.